Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar então a especialidade de patrimônio histórico, então vem comigo! Requisito então 3 dessa especialidade de patrimônio histórico, ele pede para você, desbravador, descobrir então a importância do patrimônio histórico para 3 coisinhas: para a identidade dos povos, para a preservação da memória e para a constituição humana. Então, se você quer entender por que o patrimônio histórico é importante para essas 3 coisas, fique ligado no próximo vídeo. A importância do patrimônio histórico para a identidade dos povos. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem e sem interação com outros seres humanos. Nesse exercício imaginário, você não seria apresentado a uma cultura. Você não aprenderia a falar, pois não existem outros falantes ali. Você provavelmente não alteraria o meio em que vive, pois ele não foi alterado antes de você e não haveria como aprender técnicas que permitem essa mudança. Você não teria cultura. É difícil imaginar isso, pois nós nascemos e crescemos em ambientes culturais. Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura em que estamos inseridos para o nosso modo de viver, internalizando-os a ponto de tratá-los como quase naturais. Se um bebê brasileiro é levado para o Japão ainda pequeno e criado lá, nos moldes e costumes de lá, ele vai internalizar em si a cultura japonesa. Se um paulistano é levado quando pequeno para uma aldeia indígena e criado como crianças indígenas, ele desenvolverá uma cultura condizente com a cultura indígena dessa aldeia, e não com a de seu local de nascimento. Isso atesta que a cultura molda as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural. Do mesmo modo, o brasileiro que foi criado no Japão ou o paulistano que foi criado na tribo indígena, se tiverem noção de sua origem, podem desenvolver algum sentimento de pertencimento à sua cultura original, pois há uma identidade de cada cultura que possibilita o sentimento de valorização. A valorização, então, do patrimônio histórico-cultural é nada mais que a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade desse povo. Mas e para a preservação da memória, por que o patrimônio histórico é importante? Segundo alguns historiadores, como Jacques, Pollack e Funari, a importância da preservação do patrimônio histórico pode ser associada à memória coletiva e individual, pois é através da memória que nos orientamos para compreender o passado, o comportamento de um determinado grupo social, cidade e nação. O avivamento da memória também contribui para a formação de identidade, resgate de raízes, está ligada à formação cultural e econômica de um povo. Quando falamos em centro histórico ou cidades históricas, devemos pensar que isso significa uma forma de escrever história. Tanto a cidade quanto a escrita sobre ela fazem parte de um processo de memorização individual e coletiva. A memória da arquitetura urbana cumpre o papel de reproduzir as experiências construídas por uma sociedade. Isso inclui visão de mundo, influências, cultura, economia, gestão de trabalho, desenvolvimento e outros fatores. Se observarmos a história das grandes civilizações como Grécia, Roma, Egito, teremos uma visão mais apurada da importância pela preservação da memória e patrimônio. Hoje, algumas ruínas ajudam a recontar a história do que em outrora fora sinônimos de poder econômico, arte,
força e religiosidade. As pirâmides no Egito, o Partenon em Atenas, os castelos medievais europeus, o Coliseu em Roma, nos permite questionar e conhecer através dos historiadores as características de uma sociedade. Segundo Michel de Certeau, Roma conhece a arte de envelhecer curtindo todo o seu passado. O historiador francês Le Goff reflete sobre a imortalização da memória coletiva. Para ele, existe uma associação entre os documentos, segundo a escolha dos historiados, e os monumentos como herança do passado. Portanto, um monumento histórico representa as marcas da evolução de uma determinada sociedade ou indivíduos, que reflete sobre a mentalidade e potencialidade dessa sociedade que os produziu. E a importância do patrimônio histórico para a constituição humana? Um ser humano, ele é formado por diversos aspectos, desde intelectual ao físico. Uma pergunta feita com mais frequência que o imaginado é: de onde eu vim? O patrimônio histórico nos ajuda a responder essa pergunta, mostrando ao povo sua história através, então, de monumentos físicos, materiais e até imateriais. Então, pessoal, vocês viram que interessante? O patrimônio histórico, ele é muito importante. Ele é importante para a identidade do povo, porque é a partir do patrimônio histórico, da cultura, que nós vamos aprender como que um povo vive, quais são os seus costumes, como se alimenta, como se veste. É a partir do patrimônio que nós podemos observar essas coisas. O patrimônio também ele é importante para a preservação da memória, porque, desbravador, vamos lembrar o que estava no vídeo, ele é importante para nós podermos ver, conforme os anos, como era uma determinada sociedade antigamente. Imagina se não existissem as pirâmides do Egito, se não existissem os castelos medievais, como nós saberíamos como era a arquitetura naquela época? Como saberíamos como eram os quartos, os banheiros, como as pessoas conviviam? O patrimônio é importante para entendermos o passado. Olha só que legal. E o mais importante, né? O patrimônio ele é importante para entendermos também a nós mesmos. Como somos, de onde viemos, qual é a nossa cultura, o nosso povo, os costumes. Olha só quanta coisa importante o patrimônio histórico é, né? E agora, pessoal, o requisito 4, então, da especialidade pede o seguinte. Ele pede para você, desbravador, explicar como se forma um patrimônio histórico e quais são, então, os benefícios da criação de um patrimônio histórico. Bom, para se tornar um patrimônio histórico, não é só a questão de você olhar assim, nossa, olha só que objeto legal, ele é um patrimônio histórico porque ele é antigo. Nada disso. Para ser um patrimônio histórico, é preciso que ele seja tombado. Isso significa, então, que o poder público ele deve ser a favor de tornar, então, o bem um patrimônio. Para isso, tem que emitir, então, um ato administrativo que segue algumas regras específicas para esse objetivo. E esse ato administrativo, ele é realizado pelo poder público nos níveis federal, estadual e municipal. Quando o imóvel, então, ele é tombado pelo poder público, esse imóvel ele não pode ser demolido, destruído, nem mesmo reformado. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma casa que ela foi tombada como patrimônio histórico e ela é azul. Eu quero pintar ela de rosa. Se ela está tombada como patrimônio histórico, você não pode pintar ela de nenhuma outra cor que não seja a cor original da casa. Ou seja, esse bem ele pode passar apenas por um processo de restauração. Nós temos como exemplo disso, por exemplo, quando você vai para a cidade do Rio de Janeiro, na parte histórica dela, você encontra diversos imóveis, diversos prédios, que você vê que sim, estão bem deteriorados, e aí você fica assim, nossa, por que ninguém pinta? São patrimônios históricos, então você só pode restaurar, você só pode pintar e reformar conforme ele era antigamente. E isso é muito caro, uma restauração. Então, às vezes, a família, ela opta por não cuidar desse bem. É muito triste, né? Isso, mas é assim, se um bem ele é transformado em patrimônio histórico, você não pode mudar nada nele. A sua estrutura
tem que ser apenas restaurado para preservar as características originais. Senão não teria graça, né? Senão não seria um patrimônio histórico. Agora, o patrimônio histórico, no que ele ajuda então? Vamos lembrar? Na conservação da arqueologia primitiva do local em que ele está inserido, na conservação da história e na ajuda também da preservação então de memórias. Como esses patrimônios eles estão sujeitos então a ações, né, da sociedade, a fatores naturais, como terremotos, chuva, o sol que pode descascar a pintura, tem uma constante preocupação mundial, né, pela questão da preservação desses bens que são tão importantes para a história do povo, né? E como que é feita então essa preservação? Essa preservação é garantida através de leis de restauração e proteção que possibilitam então a manutenção das características originais então de um bem tombado como patrimônio histórico. Mundialmente, o órgão responsável então pela definição das regras de proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade é a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, ou seja, a Unesco. No Brasil, aqui no nosso país, existe então o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é também chamado de IPHAN. Ele é um órgão que atua então na gestão e proteção e preservação do patrimônio histórico e artístico do Brasil. O Instituto ele foi criado então pela Lei de número 378 de 1937, do governo de, olha só, Getúlio Vargas. E agora o requisito 5, então, da especialidade de patrimônio histórico, ele pergunta: como a história pode influenciar, então, as decisões de uma sociedade? Edmund Burke, ele disse uma vez o seguinte: o povo que não conhece a sua história, ele está condenado a repeti-la. Saber de onde viemos nos ajuda a definir para onde ir e a não cometer os mesmos erros de nossos antepassados. Olha só que frase importante. Analisando as fontes históricas e vendo várias perspectivas dos acontecimentos históricos passados, o estudo da história ele nos ajuda então a compreender o passado para não fazermos os mesmos erros novamente. Descobrir nosso passado e a nossa cultura nos auxilia em futuras decisões e vermos como nossas ações podem influenciar muito na nossa história. O estudo ele nos conscientiza sobre o que devemos ou não fazer para ter uma sociedade melhor. Por isso, há vários questionamentos, então, em cima de um mesmo acontecimento e também investigações. Ou seja, pessoal, precisamos ver a história para não cometer os mesmos erros. Por exemplo, posso citar aqui o exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos quão catastrófico foi isso. Morreu pessoas dos dois lados da guerra. E foi horrível isso. O mundo entrou em guerra, milhares de pessoas morreram, teve crises econômicas e outras coisas mais. Nós podemos aprender observando isso que uma terceira guerra mundial não é uma coisa interessante. Aprendemos também com o nazismo, milhões de pessoas mortas por causa de uma ideologia. Isso daí causou tantos problemas. Podemos aprender que isso também não é legal. Pompeia, que morreu, era uma cidade que ficava perto de um vulcão. O vulcão entrou em erupção e a cidade foi toda soterrada pelo vulcão. A história, ela nos mostra coisas que deram certas e coisas que deram erradas. E com ela nós podemos aprender para não cometer os mesmos erros e assim continuar seguindo em frente. Então a história ela é muito importante para influenciar então as nossas decisões, para nós aprendermos e não cometer sempre o mesmo erro, tá bom, pessoal? Nós ficamos então por aqui hoje na especialidade, mas olha só, ela ainda não acabou. Em breve teremos novos vídeos apresentando os outros requisitos da especialidade de patrimônio histórico. Se você gostou, continue ligado nos próximos vídeos que nós vamos ter a continuação, tá bom? Tchau, pessoal!